assim, você faz estudos de, sei lá, 5, 7 em 7 anos. Não dá para você ficar 5, 7 anos parado, né? Não tem como. Então, você vai adaptando. Então, eu acho que a gente fez muitos trabalhos de consultoria, de expertise, com pessoas realmente de arquitetura. E o mundo muda muito rápido, está mudando muito rápido. Então, vai um pouco, obviamente, de feeling, de retorno dos clientes e vai de profissionais competentes para te ajudar. Transformar uma doceria em uma rede nacionalmente conhecida já seria um feito. Fazer isso quando o franchise estava engatinhando é um feito muito grande. O nosso bate-papo hoje é com Silvana Abramovoy, co-founder e sócia da Amor aos Pedaços. Silvana, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Estou bem feliz contigo aqui. A gente já começou o bate-papo um pouquinho antes, foi bem legal. Eu queria começar nosso bate-papo com você se apresentando, falando um pouquinho de como começou o Amor aos Pedaços e depois a gente segue junto aqui. O Amor aos Pedaços começou com a minha sócia, Ivani Calarese, que era uma super cozinheira, ela tinha o dom disso, ela é de Tupã, ela veio para São Paulo, casou, veio para São Paulo e resolveu abrir uma loja na Rua da Consolação. Depois meu irmão entrou de sócio, ele acabou saindo depois de 10 anos, e 2 anos depois que ela abriu a loja, eu entrei para abrir a segunda loja. Que legal. No Itaim. E daí veio toda a história começando... Toda a história, eu tinha 18 anos. Super nova. Eu era super nova, estava na faculdade, super decepcionada com a faculdade. Fazia faculdade do quê? De comunicação social. Ajudou um pouquinho nesse começo? Mas eu parei no meio, trabalhava muito, assim, eu venho de uma família de 4 homens, eu sou a 5ª filha mulher, e eu acho que eles me deram muito isso da liberdade, do empreender. Eu acho que esse lado, assim, da liberdade masculina pesou muito. Que legal. Mesmo eu sempre sofrendo por ser a 5ª filha, né? E também com muitos privilégios, porque meus irmãos babavam em cima de mim. Mas quando você fica adulta, não tem ser a irmã mais nova, né? Não. Tem o ser adulto, né? Se todo mundo equipara. igual. Mas eu acho que me passaram essa independência e eu sempre quis ter alguma coisa. Eu nem sabia o que eu queria, o que eu gostava. E eu fui aprendendo e fui fazendo ao longo do tempo. Que legal. Isso foi muito legal. E já pegando esse ponto da família, a tua história remete muito por isso, né? Da comida, da família. Sim. Como que isso ajudou você nesses primeiros passos do Amor aos Pedaços? Eu acho que, assim, nós somos muito ligados em comida. A minha avó, por parte de mãe, ela era uma grande banqueteira de comida judaica. Que legal. Minha mãe, ela não deixava minha mãe entrar na cozinha. E a parte do meu pai, tinha uma avó inglesa e eles eram do ramo hoteleiro. E o meu pai vivia na cozinha dos hotéis. E ele virou realmente, na minha casa o cozinheiro era ele. A minha avó trazia comida do mundo inteiro. E acho que foi apurando da família inteira. Todo mundo é muito ligado em comida. Que legal. E eu acho que fez todo sentido eu entrar nesse ramo. E quando você era mais nova, lá com 18, 19 anos, o mundo estava meio polvoroso, com mudanças econômicas, não tinham muitas mulheres à frente de negócios, era quase exceção. Sim. Hoje vocês já estão ascendendo muito, né? A gente estava discutindo um pouquinho ainda antes muito sobre pouco, isso, né? ainda tem espaço, acho que vocês vão Sim. crescer muito em cima disso. Como que isso também ajudou essa instabilidade financeira e essa estabilidade em casa que você tinha da sua proteção familiar com a sua avó, com seu pai, com a sua mãe? Eu acho que até a questão... Minha mãe é uma mulher muito forte, está viva, tem 97, vai fazer 97 anos. Que delícia. Não é fácil ter 4 filhos homens, Não, né? E uma menina. Eu acho que só me ajudou. Né? Os meus irmãos, a independência dos meus irmãos, naquela época em que a mulher não fazia nada, eu não conseguia reconhecer esse poderio masculino. Eu comecei a descobrir o poderio masculino com a minha filha, que falava disso, né? Que trabalhava no mercado financeiro. Eu demorei bastante tempo, porque para mim tudo era muito natural, né? E é muito engraçado. E a gente ultrapassou aí muitos anos, a gente teve pequenas vitórias, ainda falta muito para a mulher se posicionar. Muito. E o mundo mudou muito mesmo, né? Era uma minoria de verdade. Agora é uma minoria
não tão minoria, né? Mas já tem uma relevância muito grande já, né? Acho que pouca ainda, né? Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda. Que legal. E onde que entrou o doce nessa história? Sua família sempre gostou de doce? Acho que de tudo. O doce entrou com a minha sócia, né? Que ela queria abrir um lugar que a minha sócia a Ivani é uma pessoa muito curiosa e tinha o dom da cozinha e ela queria muito abrir um negócio onde ela pudesse experimentar um pouco de cada coisa. Na época você comprava os doces maiores, né? E aí juntou com o nome Amor aos Pedaços e assim a pessoa escolhia a fatia, né? Sim. O tamanho da fatia, tudo. E são produtos artesanais que na época não existia. Os clientes levavam bandeja na loja para fingir que tinham feito em casa. O tempo inteiro, E, por exemplo... Mas eles não pegavam os pedaços, eles pegavam o bolo encomendavam inteiro. um bolo inteiro e levavam o prato. A gente tinha um lugar para colocar os pratos dos clientes, porque eles queriam fingir que fizeram em casa. Isso é incrível, né? É incrível. E são produtos frescos. Então, assim, se a gente falar que a gente fundou ela fundou em 1982, eu entrei em meados de 84, a gente vai fazer 44 anos. Que história, né? E as pessoas, há 44 anos, só existia brigadeiro em festa. As pessoas não vendiam brigadeiro em doceira, elas não recheavam bolo com mousse, com brigadeiro, não tinha esse tipo de doce. Eram bolos normais, né? Bolo de fubá, Não existia de verdade. E a gente criou tudo isso. E entrando nesse ponto do bolo grande pro bolo em fatia, de onde que veio essa sacada que foi disruptiva, né? Porque... É que foi exatamente isso. Ela gostava de ir no restaurante experimentar o prato de cada pessoa. E ela falava, o dia que eu abrir uma loja, eu vou querer que o meu cliente coma um pedaço de cada coisa. Então, hoje é muito comum num prato de bolo você ter 2 tipos de bolo diferentes. Uma Com pessoa certeza. que pede. A gente tem casos de pessoas que pedem metade, para a gente montar um bolo inteiro, metade de cada sabor. E falando um pouquinho desse consumidor, que eu acho que vocês devem ouvir muito essas pessoas, lá no início, como que vocês tiveram essa relação com eles? Porque era uma loja mais simples, obviamente, não era tão estratégico, não tinha essa ambientação de você ter um ambiente de consumo. Como que vocês começaram a ouvir esse consumidor falar, esse sabor está melhor, esse sabor podia melhorar? Como que foi essa relação com o cliente nesse início? Eu acho que, assim, era muita novidade, né? Tudo novo, tudo novo. Tudo era muito novo. A gente, na época, fritava pastel na hora, que tinha um movimento. Que delícia. Era uma coisa bem menor, né? E a primeira loja tinha um banquinho na Rua da Consolação, que as pessoas ficavam sentadas. Consumindo lá. Consumindo sentadinha no banquinho, porque se você pensar em 1985, não existia praça de alimentação. A gente abriu as primeiras praças de alimentação. E na época as pessoas não sentavam para comer, as pessoas passavam para pegar. Então, quando a gente abriu a nossa segunda loja na Rua Clodomiro Amazonas, tinha um monte de sofá para as pessoas comerem, para elas ficarem, porque elas não tinham esse hábito de comer fora de casa e de tomar um café. E isso foi super disruptivo. Foi. E depois, obviamente, eu acho que vocês foram até precursores desses modelos, né? Sim. Entrando nesse ponto, hoje as lojas são um arcabouço de experiência para os clientes mesmo, né? Então, você não chega, faz um takeaway e vai embora. Tem muita coisa que você consegue fidelizar ou cativar os clientes. Começou do banquinho. E qual que foi o próximo passo depois do banquinho? Entrou o sofá, o banquinho e... Eu acho que teve tantas fases, né? Teve a fase que você não tinha cadeira... tinha muito movimento, o varejo. Você não tinha cadeira confortável para o cliente ir embora logo. Você não queria que... muito engraçado. Você queria a você rotatividade. Queria um giro rápido e você não queria que o cliente ficasse na mesa batendo papo, que é completamente diferente de hoje, né? Hoje você faz ambientes, porque as pessoas querem realmente ter um ambiente gostoso. Para aumentar ticket médio. Para você ter aquele prazer de estar num lugar gostoso, comendo uma coisa gostosa, batendo papo com a tua família, com teus amigos. Então, hoje é exatamente ao contrário. Você não quer que as pessoas vão embora logo, você quer que elas fiquem, que aquele ambiente seja um ambiente agradável, de experiência. Então, a gente já teve todas as fases de varejo, né? A gente já teve lojas que antes a nossa marca é rosa e verde. A gente não colocava rosa na loja
porque achavam que era muito feminino. Hoje a nossa loja é rosa e verde, é bastante rosa, mas durante muitos anos não foi. Teve a época que a loja era toda branca para passar uma ideia de limpeza. Tinha a época que a vitrine tinha que estar na frente da loja para as pessoas passarem e olharem. Hoje elas estão recuadas para você pôr as mesas e os sofás, sempre num ambiente muito limpo e muito gostoso, com uma musiquinha de preferência. Que legal. E essas mudanças, né, como foi só uma, né? Teve algum estudo por trás? Teve algum ponto? Ou foi meio no empirismo, no empreendedorismo, no tentativa e erro? Como que Eu vocês acho que montaram? teve de tudo. A gente teve consultorias ao longo dos 44 anos, né? Consultorias. E teve algumas adaptações que a gente vai fazendo conforme a gente escuta o nosso cliente, né? Então, porque assim, você faz estudos sei lá, 5, 7 em 7 anos. Não dá para você ficar 5, 7 anos parado, né? Não tem como. Então, você vai adaptando. Então, eu acho que a gente fez muitos trabalhos de consultoria, de expertise, com pessoas realmente de arquitetura, e o mundo muda muito rápido, está mudando muito rápido, então vai um pouco, obviamente, de feeling, de retorno dos clientes, e vai de profissionais competentes para te ajudar. Né? Para te ajudar, com certeza. Que legal, que legal. Isso é muito importante porque dá até essa estabilidade que a gente precisa. Inclusive, agora a gente está fazendo um rebranding. Que legal. De novo, porque a gente faz de tempos em tempos, para atualizar toda a comunicação visual da loja. A gente vai fazer um lançamento em junho. Tem spoiler aí para dar para a gente já? Então, vamos fazer um lançamento em junho. Que legal. Da nossa a comunicação visual total de materiais de loja, desde uniforme até caixas de bolo, um trabalho aí bem completo. Que bom, que bom, que bom. Entrando nesse ponto de rebranding, de expansão, de movimento, quando que vocês perceberam que vocês não eram mais uma doceria, simples doceria, e começaram a abrir mais lojas? Qual foi esse estalo? Você falou, nossa, agora a gente está grande e vamos expandir para o Brasil inteiro. A gente nunca pensou que a gente estava grande. A gente chegou a ter 10 lojas próprias e a gente percebeu que tinha mercado para crescer. Naquela época não existia startup. No fundo a gente era uma startup, né? Mas não existiam esses investidores e a gente pensou, como que a gente vai crescer sem capital próprio e para atender toda essa demanda que a gente tinha. E aí a gente foi para os Estados Unidos, estudamos o modelo de franquia americano. Que legal. E sempre a gente achou muito importante, quando a gente chegou a ter 10 lojas, a gente achou que realmente a gente precisava ter um dono nas lojas para ter todo esse cuidado. Um operador. Um operador para ter o cuidado, independente do gerente. E foi aí que a gente começou a franquear. Mas assim, no Brasil, não existia a BF, não existia a lei de franquia. Não existia nada muito pouco, era o McDonald's, o Boticário ele era distribuidor. Então a gente foi criando, obviamente a gente chegou a pegar uma consultoria de franchising, era um grande entendedor, o Daniel Citron, e para ajudar a gente a formatar o nosso negócio. Então a gente pegou uma funcionária nossa, demos sociedade para ela, abrimos uma loja para criar como que a gente ia fazer para distribuir os nossos produtos, porque a validade do nosso bolo eram 3 dias. Pequena, muito bom. Eram 3 dias. A gente demorou 20 anos para mudar isso e usar uma tecnologia que não desse sabor como que eu posso dizer? Uma tecnologia que não mudasse, né, o sabor? Não prejudicasse o sabor, que a gente usa a atmosfera modificada. Então, a gente demorou 20 anos, as lojas carregavam diariamente na nossa fábrica. Era literalmente o bolo do dia, era o fresquinho do dia. Do dia. Entrando nesse ponto que eu gosto muito do início do franchise no Brasil, vocês foram pioneiras nisso, desbravaram, foram para os Estados Unidos pegar uma expertise que eu acho que é super válido e é importante encurtar caminho, né? Conta pra gente quais foram os principais desafios dessa virada, que vocês não tinham essa estrutura de franchising, chamaram consultoria, foram viajar e depois colocaram isso para rodar no dia a dia. Quais foram essas foi entre erros e acertos e erros, né? Porque a gente tinha uma indústria, uma fábrica, na verdade não era uma fábrica, era uma cozinha atrás de uma loja, né?
E a gente começou assim, a gente foi para a primeira fábrica, a gente depois foi crescendo e foi aumentando. E como trazer esses produtos que são frescos, que não tem Para ponta de conservantes para a loja. ponta de loja, e dar esse ar de frescor e conseguir passar toda essa cultura para os franqueados. Eu acho que o maior desafio é esse, né? A gente trabalha com gente, franquia, a gente trabalha com gente e a gente tinha que passar o tempo inteiro essa cultura para eles e o cuidado com nossos produtos frescos, né? Que a franquia a metodologia da franquia só trouxesse benefícios, não benefícios, né? Que legal. Então eu acho que é o desafio até hoje. É um desafio que não passa. O nosso princípio de todos os nossos manuais é o de 40 anos atrás. A nossa tecnologia está no conhecimento mesmo. E a gente vai aprimorando conforme as necessidades. Que legal. Entrando nesse tema do franqueado, no nosso amigo que está ali 12 horas por dia, barriga no balcão. Primeiro, como que vocês fazem a seleção dessas pessoas? Porque elas são a cara de vocês. Sim. Não tem a Silvana em todas as lojas. Então vai ser a Maria, vai ser o João, que vai estar ali todo dia na barriga do balcão. Como que vocês escolhem bem esses franqueados? A gente às vezes não escolhe bem, a gente às vezes escolhe mal e erra, até hoje, né? As pessoas não tem. Eu já fiz de tudo, eu já fiz testes, já apliquei testes para ver se a gente desenvolvia alguma metodologia para a gente errar menos. Mas é assim, ser humano de um dia ele é de um jeito, do outro ele é outro. Concordo. Então, a gente procura, a gente não cresce a qualquer custo. Hoje somos uma rede pequena por isso. A gente não invade território de franqueado, mas eu acho que a gente tem bastante potencial para crescer, né? E até hoje, a última reunião é comigo. Como que a gente foi desenvolvendo isso? A gente foi fazendo test drive nas lojas. Legal. Né? Então, a gente tem uma pessoa que entende de franquia, que faz a parte de expansão, todo o departamento. De hunting mesmo disso? Né? Então, ele passa por diversos setores, entrevistas, passa um dia na loja para ver como ele como que ele olha aquilo, né? Como que ele vê a facilidade ou a dificuldade mesmo. de operar. Eu sempre tenho um pouco de receio quando a pessoa acha muito fácil, porque não é fácil. E aí eu falo, a pessoa que acha muito fácil, eu gosto de quem não acha fácil, sabe? Dica. Quem acha difícil. Gente, são pessoas, né? As pessoas mudam muito, a pessoa casa, depois se separa. Tem problema em casa. Então, assim, eu acho que é um desafio. Eu falo que eu vou escrever um livro de psicologia, porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro, principalmente porque a gente é uma rede pequena. Que legal. E como que vocês, no começo, passaram a cultura que vocês estavam fazendo nas 10 primeiras lojas para o 11º, 12º? Como que vocês fazem essa multiplicação hoje? Aí voltando, porque não tem uma Silvana em cada loja. Você precisa passar... eu tenho um departamento de treinamento, né? Eu tenho meus consultores, eu tenho meu departamento de operação que dá treinamentos periódicos. E até hoje todos os novos franqueados me conhecem. Isso é legal. E a gente tem encontros de franqueados, né? Então, eu acho que assim, no começo era mais fácil. Porque eram menos. Conforme você vai crescendo, você tem que tomar cuidado, mas a gente é muito perto do franqueado. Muito perto. E você sabe que ter essa proximidade com o franqueado não é uma regra no franchising. A gente conversa com muitos franqueados, muitos franqueadores também, e existe às vezes essa dicotomia. O cara tá perto, mas não tá perto. A gente tem um conselho de franqueados que funciona. Criativo, que funciona, legal. Que ajuda a franqueadora. Isso é importante. Porque essa troca, até você conseguir fazer de um jeito que existe uma troca, né? Porque eles que estão com nossos clientes, mesmo eu tenho 2 lojas próprias, que são lojas experiência, mas a gente trazer muitas cabeças pensantes é muito importante para o negócio. Porque uma vez eu ouvi que quando você toma uma decisão com dor na perna, né, de ficar em pé, de trabalhar, a probabilidade de você acertar é muito maior do que você sentado numa cadeira. A gente tem que ouvir eles, então, né? você ouvir de forma genuína. Pro ponto de venda. Quem está operando, a chance de acertar é muito maior. Com certeza. Concordo contigo. Conta pra gente quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram nesses 44 anos
de expansão? Isso aqui foi legal pra caramba, isso aqui a gente errou, isso aqui a gente errou e depois ajustou com o tempo. Nossa, tem 2 horas para a gente falar? Tem. Eu acho que assim, é erros e acertos, eu acho que a gente continua errando e acertando até hoje, né? Lógico que com um pouco mais de experiência, mas o mundo muda muito rápido, né? Concordo. Então, algumas coisas que a gente fez uma expansão internacional que acabou ficando com esse sócio que saiu, depois ele vendeu, talvez não fosse o momento, ainda tinha Pra muito... onde que vocês A foram? gente chegou aí para Portugal e para os Estados Unidos. Legal. Eu acho que talvez o momento era a gente investir no Brasil, e o Brasil é muito grande. Muito bem. A gente fez, como a gente não tinha tecnologia para os produtos durarem muito tempo, a gente fez uma master franquia Legal. em 2 estados. A gente franqueou a cozinha, que foi um erro, porque ser franqueador, ele também era um franqueador dos franqueados dele, ele fornecia e também era um franqueador dos franqueados dele. É um caso à parte, e realmente o que a gente percebeu? Que essa master franquia, ele se preocupava só com a fábrica, com a indústria. Porque é onde ele estava dando mais atenção, dava mais dinheiro. E a gente ficou... E eram contratos muito longos, né? Mas aí dependeu da tecnologia que a gente trouxe para dentro da empresa para poder mudar. Então, eu acho que isso foi um aprendizado da master franquia, que é um dom realmente também, um pouco, obviamente, de conhecimento, de ser franqueador, mas se ensinar a ser franqueador realmente é muito complicado. Eu bato palma para os master franqueados das marcas americanas aí, que tem muitos pelo Brasil, né? E os planos econômicos, um dia a gente abriu, não tinha um dinheiro na conta. E a pandemia, a gente ia caminhando na estrada, indo para outros estados, levando mercadoria. O que realmente para a gente na pandemia fez a gente dar a virada e sobreviver foi que a gente tinha loja de rua. Que legal, porque o shopping estava bloqueado. Shopping ficou muito bloqueado, loja de rua você tinha uma forma de... Ficou 2 meses, 3 meses fechado, mas você tinha uma forma de conseguir vender. Mas eu acho que a pandemia foi um desafio para todo mundo, que mexeu com o psicológico de todo mundo, né? Então, eu tive muito franqueado que tinha medo de morrer. As pessoas tinham medo de morrer, né? Então, tive muito franqueado que não quis voltar para a operação, porque ele, na época que foi liberado, que ele podia abrir a loja, eles não queriam o medo de morrer mesmo, né? A gente olha isso, parece que foi um filme, né? Sim. Parece que foi um filme, não parece que foi verdade a pandemia. E eu acho que deu, assim, um clique em todo mundo sobre a vida, né? Os hábitos mudaram, mas hoje os hábitos estão voltando também, óbvio. A gente já tinha um delivery, a plataforma de delivery. E potencializou depois da pandemia? Então, a gente já estava há um ano, foi um projeto que eu quis implementar, que eu tive muita dificuldade para todo mundo entender o que seria um delivery, porque nosso produto é muito fresco, ele desmancha, então foi um desafio. Tem que ter um cuidado de embalagem, de transporte. O problema é o transporte, né? E eu tive a gente demorou um ano para implementar, e foi maravilhoso, porque quando começou a pandemia, a gente já estava. Estava na frente. A gente não precisou entrar, começar tudo, né? Nós fomos a primeira empresa a fazer uma reunião de franqueados no iFood, na época. Então, foi realmente uma visão que se teve, que ajudou muito a gente na pandemia, o delivery, muito. Que legal. Então, as pessoas, em vez de comemorarem, elas não podiam comemorar. Por exemplo, eles compravam, mandavam assim para os 10 melhores amigos um bolo e comemoravam online. Foi muito legal, dentro da tragédia, né? A gente vai se adequando. Vai se adaptando, mas foi uma fase bem complicada. E eu falo que aquele prejuízo que você teve, você não consegue resgatar, você não consegue ter ele de volta. Não é que você vai abrir 3 meses eu consigo, né? Então, realmente, eu acho que foi o maior desafio do mundo. Sim. Né? Não foi... Até o financeiro você recupera uma parte ali, mas o emocional... Você não recupera, desgaste, né? Você não recupera. A gente com a fábrica cheia de produto... Imagina, você perde, né? Produtos perecíveis, e você perde tudo, né? Sim. E você tem que socorrer o teu franqueado. Você tem que ajudar ele. E você tem que ajudar ele a negociar com o shopping. Os shoppings foram muito difíceis. Até entendo o lado deles, foi difícil para todo mundo. Então, foi um desafio, acho que o maior desafio, acho que de todo mundo. Concordo.
Concordo. sobreviver a esse caos. E depois ter o D1, né? O pós. Pegando um pouquinho do que a gente falou agora, desse cuidado que vocês têm com esse franqueado, de até ajudar numa negociação com o shopping nesse período de pandemia, o que vocês, como marca, não abrem mão para manter essa expansão, manter essa essência que vocês têm em todas as lojas? Olha, durante muito tempo, o meu franqueado tinha que ser operador. Com o tempo, a gente percebeu que existe uma leva de investidores que preparam profissionais para administrar o negócio, né? São os multifranqueados. Então, no começo, foi uma grande mudança que a gente fez. O franqueado tinha que ser operador. Hoje já não é, não precisa. Então, foi uma coisa ao contrário, que eu abri mão. Mas o que eu não abro mão é o mix. Todas as lojas têm que ter o mesmo mix e o cuidado e a qualidade. Eu tenho uma técnica de qualidade visitando lojas diariamente para manter o padrão de qualidade. O que você come aqui, você vai comer lá em Recife. E esse cuidado faz total diferença para o dia a dia. Sim, né? É um eterno aprendizado até para o franqueado, né? O mix de produto, ele saber vender o que ele está precisando vender. Então, é um treinamento contínuo mesmo, da minha consultoria. E talvez é um desafio assim, gigantesco, porque você manter a qualidade de produto que sai daqui, que está em Recife, ou que está em qualquer outro lugar, é gigantesco. É gigantesco. Mas aí você tem toda uma estrutura. Eu tenho um treinamento de 1 mês na minha loja escola, eu tenho uma loja escola, e franqueados de outros estados têm que vir. Eles não ficam 1 mês, ele com o time, né? Aí o time de outros estados, geralmente a gente vai e abre e fica mais tempo na loja para treinar todo mundo. E a tecnologia te ajuda nessa manutenção dessa qualidade? Me ajuda a tecnologia na manutenção da qualidade, na manutenção de mix, que eu acho que o mais importante, né, é o mix, né? Então, a gente entender no varejo qual é o mix, o que está acontecendo, e até para a gente ter um calendário de eventos ao longo do ano e que a gente sempre faz um estudo de como foi o ano anterior. E esse ano, por exemplo, é o ano que a gente está mudando o nosso calendário de eventos. Por causa de Copa. Então, a festa junina ficou muito forte. Então, a gente está entrando com uma campanha spoiler. Legal. Grande de festa junina. Tem o aniversário da empresa, que é dia 2 de junho, que a gente vai fazer esse rebranding. E você tem a Copa. E a Copa é um desafio, porque você não sabe se vai ser uma semana ou 45 mês. dias. Ou 45 dias, né? Então, é um desafio. E já fotografamos até ontem, Copa, festa junina, Dia dos Pais. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Que bom. Um monte de kit de Copa para todo mundo comprar para ir assistir jogo em casa. Que legal. Porque vai ser um mote legal, né? Porque você vai ter... Você une pessoas, você junta as pessoas. Vai ser no meio do dia, né? Se eu não me engano, acho que o jogo mais tarde vai ser 10 da noite. Então você vai ter esse mote de trazer as pessoas... todo mundo comprar um bolo com salgadinho, com docinho já, com cores verde e amarelo e azul e mandar ver. A gente vai ter isso. E é um desafio mesmo, né? Como no dia da Copa você enfeita a loja, porque é importante o ponto de venda. E a qualquer momento a gente torce, obviamente, né? Mas até o momento, né? A gente não sabe até quando vai, né? E o desafio com os funcionários, de dia de jogo que para. A gente esquece, né? Tudo passa tão rápido que eu já esqueci como foi há 4 anos atrás, de verdade. Como que a gente fazia, e também acho que há 4 anos atrás, eu acho que era de madrugada, né? E foi em dezembro. Foi em dezembro, foi bem, por causa da pandemia, né? Foi um desafio para o varejo. Foi tremendo. Porque tremendo. Foi, se eu não me engano, acabou dia 17 de dezembro. Aí imagina. Aí juntou, a gente perdeu o Black Friday, que juntou Black Friday, e já era na véspera de Natal, então o varejo sentiu muito. Porque normalmente a gente ganha dinheiro com Copa. E na última Copa não foi assim essa... eu falo que quem ganha dinheiro muito com Copa é quem tem empresa de bebida alcoólica, né? Esse ganha bastante, né? Porque todo mundo bebe pega um o chopp tempo ali, inteiro bebendo cerveja, né? Mas eu acho que esse desafio de todo ano você estar revendo o teu negócio, a gente tem um festival de morango muito famoso, que se a gente tem 43 anos, vamos fazer 44, não vamos adiantar. 43 anos, acho que há 38 anos a gente tem um festival de morango, a gente que criou.
A minha sócia achava que o morango combinava com tudo, porque se hoje falar que você tem um festival de morango, todo mundo fala, imagina, tem em qualquer lugar. Não tinha, a gente foi o primeiro que criou, mas também, eu vou te falar, e o nosso festival de morango fica 4 meses na loja. Só que a realidade é que hoje você tem morango o ano inteiro. Obviamente que na temporada de morango, ele é mais doce, ele é mais acessível. Maior, mais vistoso. Mas você tem morango o ano inteiro. A gente, na época, não tinha morango o ano inteiro, a gente fazia questão de não ter. E as pessoas, aquela expectativa de esperar o festival de morango para poder comer morango. E o mercado mudou. Então, agora a gente está diminuindo o festival de morango pela metade durante 2 meses, só porque a gente tem morango o ano inteiro. Obviamente, não a quantidade de produtos que a gente lança no festival. Mas as coisas vão mudando o sentido. E aí você tem que estar muito atento a isso. Atento a essa mudança. O morango hoje você tem o ano inteiro. Ninguém vai morrer de vontade de esperar chegar ao festival de morango. Pode ser que para comer algum produto específico. E, obviamente, o produto vai estar muito mais gostoso, porque a fruta está mais gostosa, né? E pegando esse ponto que você trouxe de tá tudo muito acelerado, porque antes eu lembro de a gente passar na rua e tinha aquele carro que vendia morango, né? Como que vocês estão entendendo essa velocidade sem perder a identidade de vocês? Que vocês, quando você entra numa loja do amor, você sabe que você está na loja do amor. Então, você vê acho que os conceitos básicos, né, de planejamento estratégico, de marketing, a gente continua com todos eles, né? O nosso layout, a gente sempre está atualizando, fazendo um rebranding que seja, mas não toda hora, né? De tempos em tempos, entender essas mudanças. E eu acho que é um desafio, né? Hoje a gente tem uma linha extensa de produtos e acabamos de sair de uma Páscoa, aí de um mercado difícil, né? Com aumento de chocolate. Foi boa. Mas assim, a gente teve um aumento do chocolate, né? Que para o consumidor, há 2, 3 anos, o chocolate triplicou o preço, sim, né? Então, foi complicado, mas sim, eu acho que foi legal. A gente fez uma parceria super bacana. E o hábito do ovo, pelo menos eu tô falando lá da minha casa, acho que diminuiu muito. Esse ano na Páscoa, obviamente comprei pro meu filho, mas teve muito mais outros doces. Teve bolo. A gente tem o bolo da sobremesa do dia de Páscoa, mas eu acho que você tem muita oferta, mas eu acho que a gente acho que é o 3º maior país que vende ovo de Páscoa. Sério? Né? Sempre foi. Que legal. Né? Se não é o 3º, é o 2º, não sei se não é o 1º, realmente não tenho essa informação. Mas é impressionante, as pessoas, principalmente família, né? Sim. Ainda mais quando tem criança em casa, né? Mas é assim, hoje você faz ovos diferentes, né? Então, realmente, o que você tem no ovo, você não tem no tablete, Sim. né? É isso que o cliente busca. Então, você tem que fazer novidades. Esse ano a gente fez um ovo de caramelo coberto com batata chips. Foi muito interessante, as pessoas adoraram, porque era o doce com salgado, né? A Milk Moo lançou um milkshake também disso, eu acho que era com a Ruffles ou algo do tipo. Então é justamente isso, eu acho que essa dicotomia entre o doce e o salgado dentro do mesmo potezinho. Isso é legal. Gente tem uma parceria com a Biscoff, então a gente fez aquele biscoito com especiarias, então a gente fez os ovos recheados, que é uma novidade no Brasil. Então, você tem que ir inovando sempre, o tempo inteiro, buscar inovação com cara de Brasil, né? E aí, pegando esse ponto sobre inovação, vocês fazem muito bench para fora ou vocês preferem olhar o mercado nacional que tem uma pujança gigantesca para se espelhar? Eu acho que, assim, eu sempre falo que durante 25 anos, eu e minha sócia, a gente viajava 3 vezes ao ano no mundo, pelo mundo, para entender tendência. Super importante. Hoje você consegue pesquisar a tendência. Você entra na internet e você faz um estudo, você não precisa viajar. Mas eu acho que a tendência é mundial, sim, óbvio, com as características do Brasil. Então, a gente tem que olhar o mundo, sim. Tem a brasilidade. E ter a sua brasilidade, a sua adaptação, mas tem que olhar a tendência no mundo, né? Importante. Tem uma parte agora do nosso bate-papo que as pessoas mandam perguntas pra gente. Eu tenho uma frase, que eu acho que é meio frase, meio pergunta aqui. E eu vou ler pra ti aqui. Hoje o consumidor está muito atento ao que come e à qualidade dos ingredientes, a origem dos produtos. E ao mesmo tempo, quando falamos de doces sobremesas, existem também componentes que dão muito prazer, memória afetiva e a experiência de compra.
O produto de vocês é muito disso, né? De você ter essa memória afetiva, de você Muito. lembrar o que a gente falou agora do morango. Eu acho que isso tem muito no produto de vocês, Lembrar né? da infância, né? Porque é uma marca de 43 anos e o Appetite Appeal é super importante, né? Então, a preocupação com a qualidade dos ingredientes, as pessoas estão mais preocupadas com a alimentação. A gente tem aí uma tendência Monjaro, que a gente não pode esquecer. Eu escrevi até um artigo Sim. no meu LinkedIn, que nunca fez tanto sentido a gente, né? Do jeito que a gente Aham. vende. Porque a pessoa chega na loja, Ele quer só ele o pocketzinho. ele pode escolher o tamanho que ele quer e ele tem que se permitir a esse Appetite Appeal e essa indulgência. Faz parte dessa recompensa, Sim. né? Não dá para só comer alface, né? Não, e não precisa, obviamente. E não né? precisa, obviamente. A gente está lançando uma linha saudável, a gente está fazendo algumas parcerias de uma linha saudável, porque a gente é muito família e a gente percebe que quando os clientes vêm na loja, cada um gosta de alguma coisa. E tem essa pessoa que tem essa alimentação Mais regrada. mais regrada, não é aquele dia que quer comer um doce. Então, a gente está aí lançando aí outro spoiler. Que legal. É. Cheio de spoiler hoje no nosso bate-papo. É. Né? E tem uma última pergunta aqui que eles falam o seguinte: expandir a estratégia, sustentar o crescimento é gestão? Com certeza, até para você conseguir fazer com que a tua cultura se dissemine, né? Tem uma disseminação. Mas com certeza expansão é gestão, sempre. Tudo é gestão. Se você não tiver com barriga no balcão e não souber ler os números, que a gente estava falando um pouquinho de número aqui antes, não vai chegar em lugar nenhum. Não né? chega em lugar nenhum. Impressionante. Eu vou pro meu fechamento aqui e eu quero te fazer uma pergunta direta. O que a gente deve ou pode esperar do Amor aos Pedaços nos próximos 5 anos, 10 anos e 40 Nossa, anos? que pergunta difícil, né? Continuar com a qualidade, Que legal. diversificação de produtos, inovação sempre, respeito ao consumidor, ao cliente, aos ingredientes e crescimento que seja sustentável, que não prejudique os meus franqueados. Esse cuidado com o franqueado é notório em vocês, e isso é legal. que seja lucrativo, porque a gente também tem que ganhar dinheiro, É né? importante, né? Vale a pena, Né? vale a Não pena. dá. Então, eu acho que é esse respeito ao ser humano. Você sabe que a gente vê aí... Vou até fazer um comentário, que eu me sinto super incomodada, porque não quero falar isso, pode tirar. Não vou falar, depois eu conto para você. Tá bom. Tá? Então, eu acho que... E ser sustentável, se preocupar, realmente fomos os primeiros a colocar pratos e talheres de decomposição rápida. Esse cuidado vale muito a pena. A gente teve muita dificuldade dos clientes entenderem. Hoje é normal. Hoje é mais normal, mas agora a gente está tentando usar pratos que não lava, que você não joga fora, né? Na grande maioria das lojas de rua, sim. Nas lojas de shopping, dias de não movimento. E se preocupar realmente com o mundo, com os ingredientes, com os fornecedores, com toda a cadeia. Que legal, isso é muito importante e fica claro esse cuidado que vocês têm com o franqueado. Sim. Que, mais uma vez, não é regra. Não, eu acho que isso é legal para vocês. Acho que é um Obrigada. grande diferencial, porque vocês não podem perder de jeito nenhum. Legal, muito bom. Estamos em cima. Que legal. Silvana, muito obrigado pela conversa. Obrigada a você, Pedro. Tem mais conversas agora no paralelo, tenho certeza. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Quando tiver um novo brand, nos avise que a gente faz o repost aqui, faço questão. E espero que daqui a 40 anos a gente volte a falar de... Olha, não sei se eu vou estar viva ainda. Vamos falar 20? Os próximos 10, então a gente já conversa 20. Mas foi um prazer. Mas eu estou à disposição para vir aqui contar as novidades. Que bom. Muito obrigado. Obrigada Valeu. a você. Senhores, acabamos de fazer um bate-papo incrível com a co-founder e cofundadora também da Amor aos Pedaços, Silvana Abramovoy, que foi uma aula de como começou o franchise no Brasil. Se você quer aprender um pouquinho mais e saber um pouquinho mais sobre essa marca, nos acompanhe. Esse bate-papo foi incrível. Um abraço.